E aí, pessoal, tudo bem? Bora lá? Vamos para mais um vídeo sobre o Windows Server 2025. Nesse vídeo, o tio Edu aqui quer focar um pouco mais nos limites e bloqueios do sistema operacional da Microsoft Windows Server 2025. É muito comum diversos analistas, colegas, parceiros de trabalho questionarem sobre os limites de um determinado recurso dentro do sistema operacional. Por exemplo, Eduardo, será que eu atingi o máximo de usuários do meu AD? Cara, não consigo mais criar usuário. O que será que acontece? Olha, nesse ponto eu falo, faz um troubleshooting, olhe o seu servidor que tenha os papéis, as FSMOs, mas eu acho que você não chegou no limite não, a não ser que você tenha um ambiente extremamente grande e populoso, é bem difícil, tá? O limite é bem grande. Mas enfim, qual que é a ideia aqui? Eu trouxe uma documentação da Microsoft que mostra de uma forma bem interessante, bem simples, quais são os limites do seu sistema operacional, quais são os limites dos recursos que você tem disponível. Por que, que isso é extremamente importante? Isso ajuda você a entender exatamente quando aplicar determinado recurso, quando ele está chegando no limite, ou provisionar de forma futura tudo que pode ser movimentado ou até mesmo instalado, provisionado e por aí vai. Tá bom? Então, bora lá olhar a documentação. Trouxe uma doc bem bacana sobre o assunto e, como de costume, vou deixar aqui nos comentários do vídeo. Seguindo a documentação, interpretando aqui a documentação, nós temos aqui os bloqueios e limites atuais do Windows Server 2025. Vamos começar pelo número de usuários, que é algo extremamente importante. Quando você faz a aquisição do licenciamento do Windows Server 2025, entenda que você tem licenciado apenas o servidor. Significa que para cada usuário que autentica no seu servidor, é necessário um tipo de licenciamento. Esse tipo de licenciamento é conhecido como call de acesso. Então, se eu tenho 1000 usuários, na teoria, eu tenho aqui 1000 aquisições de licença. Então, tem aqui 1000 calls de acesso para aqueles usuários. Isso é simplificando bem a explicação, tá? Existe todo um caderno de boas práticas na aquisição e comparação de licenciamento de usuários, de dispositivos, de acesso remoto, né, que é a parte de terminal server. Então, este item, como ele é um pouco mais complexo, eu prefiro trabalhar em outro vídeo. Apenas devo dizer aqui que o número máximo de usuários disponíveis está baseado em call de acesso. Dudu, se eu comprei 500 calls de acesso de usuário, significa que ele cria um bloqueio para o 501? Não, não tem bloqueio nenhum, tá? O Windows Server deixa você criar ali os objetos de usuário sem problema algum, a única coisa é que ele não estará licenciado. Então, se você tem mais usuários do que calls contratadas, você está fora de compliance, está fora de licenciamento, mas não existe um bloqueio para a criação desses usuários, ok? Aí nós vamos seguir aqui para máximo de conexões com o protocolo SMB. Tem a parte de máximo de conexões do protocolo RHAS. Aqui você pode notar que ele tem a estrutura como ilimitado. Ok? Então existem algumas conexões que dependem aqui única e exclusivamente do teu hardware. Lembre-se que as conexões que usam o RHAS aqui, eles demandam bastante hardware, tá? Então você pode ter ali a perda de performance ou uma experiência negativa se o seu hardware não comportar a quantidade de conexões RHAS. Alguns números interessantes aqui estão relacionados às conexões RDS, tá? 65.535. Gente, é muita conexão RDS, é coisa pra caramba. Detalhe importante aqui é que este camarada está atrelado à disponibilidade do sistema operacional, ok? Não somente ao hardware, você tem uma limitação definida, descrita, né? Em relação a cores de processamento, ou melhor, soquetes de processamento, a Windows Server ele entende que é possível identificar até 64 processadores físicos, né, soquetes físicos de 64 bits. Número de núcleos ele coloca como ilimitado nas versões Standard e Data Center. Já na versão Data Center Azure Edition, ele tem um limite de 2048 processadores lógicos, o que é bastante coisa também.
Quando nós falamos aqui de memória RAM suportada pelo Windows Server 2025, atualmente pela documentação, olha que bacana, olha que legal, gente. Nós temos 4 PB para hosts, ou seja, 4 petabytes para hosts que oferecem suporte à paginação de 5 níveis e 256 terabytes para servidores com suporte à paginação de 4 níveis, ou seja, não importa em qual edição você esteja trabalhando, é bastante memória RAM. Então, o limite ele é bem agressivo. O que deve ser observado com bastante atenção aqui, gente, é quando nós falamos de máquinas virtuais, tá? Então, se eu tenho um Windows Server 2025 Standard, eu posso utilizar até 2 máquinas virtuais além de um host de Hyper-V por licença. Então, óbvio, nós vamos no próximo vídeo detalhar mais a questão de licenciamento por core, tá? Mas imagine que você comprou um servidor, esse servidor veio com uma licença standard embarcada, então além do sistema operacional instalado, você pode usar 2 máquinas virtuais dentro daquele ambiente. Então seria basicamente isso. Quando falamos da versão Data Center, você tem uma quantidade ilimitada de máquinas virtuais. Então você pode, dentro da mesma instância de licenciamento, dentro da mesma estrutura de licenciamento, subir diversas máquinas virtuais. O mesmo se mantém aqui para a Data Center Azure Edition, tá? Eu acredito, pelo menos pelo tempo que eu trabalho com o Windows Server, não é pouco tempo, que é um dos itens mais relevantes quando você decide optar por uma versão standard e uma versão data center. A versão data center ela tem um custo mais elevado, entretanto ela prevê a expansão do ambiente. Então, se eu tenho a expansão do ambiente com a necessidade de mais máquinas virtuais, mais segmentação, uma organização maior e um hardware mais potente, não faz sentido pegar uma versão standard. Eu posso ir direto para a data center, tá? Então, só esse item aqui eu acredito que já valha um estudo bem reforçado dentro do teu ambiente. Quando você vai comprar um servidor, você terá mais máquinas virtuais? Tem a necessidade disso? Ah, Eduardo, eu tenho. Então a versão Data Center pode fazer mais sentido que a versão Standard, ok? Containers do Windows Server, eu tenho ali a estrutura ilimitada, então eu posso usar containers do Windows Server em qualquer qualquer uma das edições, né, de forma ilimitada. Quando eu coloco containers virtuais isolados baseados em Hyper-V, a Standard também tem a limitação de apenas 2 containers. E só lembrando aqui, gente, que quando eu falo containers do Windows Server, ele é diferente de containers virtuais isolados do Hyper-V, tá? Um container virtual isolado do Hyper-V, ele é conhecido como container do Hyper-V. É um recurso do Windows Server que oferece um nível adicional de isolamento para esses containers. Esse camarada utiliza a tecnologia de virtualização do Hyper-V. Ou seja, ele é protegido, ele é projetado para casos de isolamento robusto. E esse tipo de recurso, ele tem um limite de 2 na versão standard. Só para vocês terem uma ideia, tá? Este modelo de container virtual isolado, ele entrega um nível extra de proteção para as aplicações que você utiliza. Ele dá uma camada extra de segurança. Se eu estou recebendo a necessidade do uso desse tipo de container, a versão standard, ou melhor, a edição standard do Windows Server 2025 não te atende. Então você precisa da edição Data Center. Na própria documentação você percebe no item abaixo dos containers do Windows Server que ele coloca a limitação até 2 containers do Hyper-V. Tá? Então ele deixa isso tanto na versão de número quanto descrito em forma de texto para que você realmente entenda os detalhes dessa limitação. Outro item que não é levado em consideração quando você escolhe a sua edição de sistema operacional é o que nós chamamos de réplica de armazenamento. Tá? Quando eu escolho a versão standard, a minha réplica de armazenamento ela está limitada a uma parceria e um grupo de recursos
com volume único de 2 terabytes. Então este ponto-chave aqui é extremamente importante e quando eu falo da versão Data Center, ele é ilimitado. Só para vocês terem uma ideia, quando eu falo de réplica de armazenamento, eu posso me referir ao storage réplica do Windows Server. Esse camarada é um recurso que permite a replicação síncrona ou assíncrona de volume de dados entre servidores de um cluster, por exemplo. Tá? Esse camarada foi introduzido no Windows Server 2016 e tem sido aprimorado durante as versões, tem recebido aprimoramento, né, durante as versões. Inclusive, recebeu grandes melhorias de performance no Windows Server 2022, por exemplo. Tá? Esse camarada é extremamente útil em cenários de recuperação de desastres e alta disponibilidade. Então, se eu preciso fazer uma grande migração de dados em um momento em que meu data center está instável, enfim, eu preciso migrar esses dados de alguma forma, eu faço uso da réplica de armazenamento. Legal? E quando você tem uma estrutura baseada em servidores de edição standard, você tem uma limitação de parceria, de grupo de recursos e até volume único de dados. Então fiquem atentos a isso. Se o seu ambiente tem a réplica de armazenamento implementada nas versões mais anteriores, né, 2016, 2022, e o seu ambiente tem crescido e o volume aparentemente tende a subir, a passar de 2 terabytes, talvez seja a hora de você pensar em uma licença data center e não mais standard. Beleza, turminha? Tranquilos? Seguinte, onde é que você aprende mais sobre o Windows Server? Lembre-se que a Microsoft tem uma trilha específica somente para o Windows Server em sua estrutura híbrida, tá? Ou seja, tudo que é feito on-premises e compartilhado com o modelo de nuvem, de cloud da Microsoft, do Azure. Essa certificação é chamada de Microsoft Certified Windows Server Hybrid Administrator Associate, ou seja, nome grande, né? E ele tem ali duas provinhas, dois exames, uma é a Z800 e a outra é a Z801. Todo esse conteúdo de estudo, e assim, eu sempre direciono em todos os vídeos que eu faço relacionados ao Windows Server, possuem ali as trilhas, né, de aprendizado. Então você consegue fazer toda a sua trilha de estudos em relação ao Windows Server, em Hyper-V, em armazenamento, infraestrutura local híbrida, enfim. É a trilha correta para você aprender sobre o Windows Server 2025, tá? Então, todo o conteúdo ele vem para este modelo, o produto ele é direcionado ao Windows Server e você consegue encontrá-lo lá no Microsoft Learning. Legal? Bom, pessoal, a princípio é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo mais direcionado a itens que estão limites, né, do nosso Windows Server 2025, pelo menos inicialmente. A Microsoft pode acabar mudando esse tipo de limitação, alterando as configurações durante o desenvolvimento do produto, enfim, conforme melhor lhe convier, tá bom? Detalhe importante, gente, quando nós falamos de Microsoft Learning, eu recomendo que vocês peguem todo o conteúdo de configuração, de aprendizado por ali. Hoje é muito fácil você conseguir material de estudos. Antigamente você dependia desses caras aqui, ó. Vou mostrar para vocês o negócio. Então você tem aqui livros oficiais de exame Microsoft, que eram os famosos livrões, os mocks, né? Na verdade, esse aqui eram livros da Microsoft Press. Esse do Windows Server 2008, que é muito legal. E esse aqui do Windows Server 2016, na versão 70740. Nós dependíamos desse tipo de conteúdo para poder trabalhar, estudar, se preparar para os exames, para o mercado de trabalho. Hoje em dia, a Microsoft colocou tudo isso no Microsoft Learning, então está tudo embarcado em forma de documentação digital. Você não precisa sair comprando livros e livros e livros para poder fazer uma configuração mais avançada. Qual que é a vantagem do Learning? Além dele ter o conteúdo todo atualizado, ou seja, mudou a versão do sistema operacional, não é mais 2022, agora 2025, então a Microsoft ela trata essa atualização de forma mais dinâmica, né? Se você tem um livro, você tem que comprar outro livro. A documentação digital está ali, está fácil, né? Então você consegue fazer toda a leitura, enfim. Outro ponto importante é que você tem uma série de quizzes, ou seja, perguntas e respostas durante a execução do seu estudo. Então é possível validar ali o seu conhecimento, é possível
testar a sua aptidão com o que foi estudado, com o que foi trabalhado. Legal? O Learning também tem ali toda uma parte que te entrega umas badgezinhas, uns selos, uns crachás para cada módulo que você ultrapassa, usando conceitos de gamificação. Em resumo, gente, estuda pelo Learning, tá? Tem bastante conteúdo legal ali que pode te ajudar a implementar o Windows Server com bastante qualidade. Tem muita documentação. Dá uma olhada na documentação oficial, foca no conteúdo e bora trabalhar com o Windows Server. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.